Resolução de questões, questão de número 44, termos da oração, uma questão da FCC. Claro, né, pessoal? Importante vocês aí já terem estudado este assunto, termos da oração. Senão não adianta querer resolver a questão se não estudou, com certeza, tá, pessoal? Então é bom, antes de resolver essa questão, dar uma estudada em termos da oração, com certeza, tá? Pois bem, vocês dão aí um pause, resolve e volta aqui pra gente corrigir. Pause. Vamos corrigir. A questão diz o seguinte, na frase, o compositor dedicava inteiramente com crase, né, a criação musical, os meses de verão. E aí ele pergunta, que termo é este aqui, os meses de verão? Ele quer saber, pessoal, se é adjunta de nominal, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto, sujeito, enfim. Vocês devem com certeza saber aí, né, pessoal, a que termo da oração pertence a esse termo sublinhado. E aí ele quer aqui, dentro dessas questões, os termos que estão sublinhados, um termo que seja aí igualzinho àquele ali, os meses da oração. Então, com certeza a gente tem que ver aí, né, qual é este termo, os meses de verão, porque ele pertence a um dos termos da oração. Para isso é importante, sempre que a gente falar em termos da oração, fazer análise sintática. Para que a gente faça análise sintática, o primeiro passo é colocar, pessoal, a oração na ordem direta. Qual é a ordem direta? Sujeito, verbo, complemento do verbo e o seu adjunto. Essa é a ordem aí mais natural da língua portuguesa. Então eu coloquei aqui, ó, o compositor dedicava os meses de verão à criação. Claro que está faltando um termo, a gente já vai dar uma olhada aí para ver o que é. E é muito importante que vocês vejam de cara o verbo dessa oração, porque esse verbo vai me dizer muita coisa. Quando eu acho o verbo, eu tenho que achar imediatamente o sujeito que está ligado a este verbo. Claro, pode ser uma oração sem sujeito, mas daí eu tenho que saber aí quais são os verbos que causam a oração sem sujeito, tá, pessoal? Não é o caso dessa oração, porque a gente acha ali, ó, dedicava, que é o verbo dessa oração, e já imediatamente já vê o sujeito. Quem é que dedicava? Era o compositor que está praticando a ação, né, pessoal? E o compositor que está concordando também com esse verbo dedicar. O compositor dedicava, já achei o sujeito, né? A gente vê as artimanhas para que a gente possa procurar o sujeito. Quem é que dedicava? Essa é uma pergunta que a gente faz, né? Quem está praticando a ação de dedicar, digamos assim, é o compositor, tá? E aí, claro, eu vou perceber que esse verbo aqui, né, é um verbo transitivo direto e indireto, um verbo transitivo direto, um verbo intransitivo, com o que vem depois. E aí eu tenho que ler. Quem dedica alguma coisa a alguém. De cara eu já vejo que é um verbo transitivo direto e indireto. Então eu tenho um objeto direto e um objeto indireto. Tá, pessoal? Ele está na ordem direta aqui. Tá? Sujeito, verbo e complemento do verbo. E aí eu tenho outro termo, que é o nosso termo 4, que é o adjunto, né, pessoal? Que aparece aqui, ó, inteiramente, termina em mente, é um advérbio. Neste caso da análise sintática, adjunto adverbial. O advérbio na análise sintática é o adjunto adverbial, tá, pessoal? Então tá aí, ó, terminei a minha oração. Não coloquei o ponto porque eu fiz aqui uma análise na ordem direta aqui para vocês, né? Só para demonstrar. Vamos ver, a oração estava assim, ó, o compositor dedicava inteiramente à criação musical os meses de verão. Ele colocou, ele trocou, ele não está na ordem direta aqui. Primeiro o sujeito, depois o verbo, claro, depois ele tem aqui o quê? Dois objetos, um direto e um indireto. Natural que fosse aqui o objeto direto primeiro, né? Para depois o objeto indireto. O que ele fez aqui? Ele colocou primeiro o indireto para depois o objeto direto, para confundir vocês. Então, ó, o compositor dedicava, a gente já viu. O quê? Os meses de verão, o objeto direto está ali. Né? A que, né? Dedicava, ou a que, ou a quem, digamos assim, mas aparece a preposição. A criação musical, olha a crase ali, que é a junção de uma preposição a mais um artigo a, né, pessoal? E o inteiramente ele colocou aqui no meio, porque esse termo aqui, inteiramente, o adjunto adverbial, a gente já viu que ele pode ficar no início, no meio ou no fim. Ele colocou ali no meio, né, pessoal? E não colocou vírgula também, em questão de pontuação. Então,
A análise sintática é essa que está aqui embaixo, a ordem direta aqui em cima e aqui uma ordem mais bagunçada, né? Para confundir vocês. Pois bem, nós temos aqui um termo que é o objeto direto, pessoal. Agora nós temos que ver ali nas opções, né, qual daqueles termos ali é um objeto direto. Vamos analisar? Ah, tá aí. A visão de mundo de uma geração mais jovem teve influência central aqui. Pois bem, pessoal, qual é o sujeito? Primeiro o verbo. O verbo eu já achei aqui, é o teve. Vamos dar uma olhadinha no verbo, né? Quem é que teve? Tá claro, né, pessoal? Foi a visão de mundo de uma geração mais jovem. É muito comum nos concursos eles colocarem um sujeito desse tamanho enorme aqui, pessoal, para confundir vocês. Mas a gente vê aqui, percebe que quem teve foi a visão de mundo de uma geração mais jovem, né, pessoal? Então, com certeza, aquilo tudo ali é o sujeito, pessoal. E aí, claro, teve o quê? Influência central. Objeto direto, pessoal. Tá aí. Né? E aí no final um aqui, que é um advérbio de lugar, mas desempenhando aqui na análise sintática a função de adjunto adverbial, que pode ser colocado em outro lugar, como vocês já perceberam. De qualquer forma, eu já vi que influência central é o meu objeto direto. Fácil, pessoal, muito fácil essa questão aqui, né? Então, claro, essa aqui é a alternativa correta, porque está igual, né, à frase matriz lá em cima, a frase que ele queria, né? Então essa é a alternativa correta. Já vimos, mas temos que ver aí as outras alternativas. Vamos ver a B. Intérpretes conhecidos e pesquisadores descobriram o compositor. Fácil também, né? Quem é que descobriu o compositor? Foram os intérpretes conhecidos e pesquisadores, mais um sujeito aí, né? Com vários termos, mas aquilo tudo ali é o sujeito, né? Que descobriram, quem descobre alguma coisa. Olha, isso ali é o sujeito, quem descobre alguma coisa. Essa aqui está errada com certeza, porque isso aqui é o objeto direto, esse é o verbo transitivo direto, e aqui eu tenho um sujeito, pessoal. Ele quer uma que tem objeto direto, a gente já viu que é A. Então aqui é um sujeito, não é essa aqui. C. Em vida, que é o que está sublinhado. Mahler foi alvo de intensas polêmicas. Agora o que eu tenho aqui? Um verbo de ligação, pessoal. Não é um verbo transitivo direto, nem um verbo transitivo indireto. É um verbo que não transita, né? Ele simplesmente liga alvo a o nome ali, né? Que é o sujeito, Mahler, tá, pessoal? E alvo aqui funciona como se fosse um adjetivo, né, do sujeito que está ali. E aí o verbo de ligação está aqui. Mas ele quer saber o que é aquele em vida. Fácil de saber o que é aquele em vida, pessoal. Ó, sujeito e verbo, no caso, verbo de ligação. O em vida aqui, pessoal, é um advérbio de tempo, né? Quando ele ainda era vivo, digamos assim. Tá ali, ó, né? Adjunto adverbial de tempo. Com certeza não é essa aqui, porque isso aqui é um adjunto adverbial de tempo, ele quer uma que tem um objeto direto, a gente já viu que é. Vamos analisar a D, não é essa aí, ó, tá aí um X, errado. Vamos analisar aqui a D. A D, pessoal, eu tenho aqui um verbo, né, aprendia. Quem é que aprendia? Tá aí, pessoal, é o Mahler é o sujeito, né? Então, Mahler aprendia longas caminhadas, e aí aqui eu tenho uma oração adjetiva aqui, que eu até coloquei em azul para que vocês percebessem. Ele colocou uma oração aqui no meio, né? Mahler aprendia longas caminhadas, as quais, eu consigo substituir por as quais, né? As quais lhe proporcionaram inspiração. Aqui tem que ter um cuidado, porque é este termo aqui. Aí a pessoa poderia achar que isso aqui era um objeto direto, mas não tem como, porque eu tenho uma preposição ali. No máximo eu poderia achar que é um objeto indireto, porque, né, ele tem a preposição. Mas daí eu deveria perceber que inspiração é um nome, não é um verbo. Então, se inspiração é um nome, o que eu tenho aqui? Um complemento nominal. Com certeza, né, pessoal? Vamos ver aí? Ó, essa aí não é, tá errado. Vamos ver aí? Essas casinhas das alturas alpinas hoje se transformaram em memoriais. Tá, esse se transformaram aqui é um verbo pronominal, ele tem um se ali, né? Mas de qualquer forma, pessoal, a gente pergunta aí quem é que se transformou, o que se transformou? Foram essas casinhas. Então essas casinhas aqui é sujeito, pessoal, não é objeto direto.
Com certeza, como a gente já viu, a alternativa correta aqui, essa está errada, e a correta é a letra A.